vamos ter um programa especial, com um convidado especial, o pastor Aloísio. Hoje nós vamos ter um bate-papo com ele, falando sobre os planos de Deus para a próxima geração. Eu penso que esse bate-papo vai ajudar muito você a alargar a sua visão a respeito daquilo que está no coração de Deus. E eu creio que nesse bate-papo com o pastor Aloísio, ele estará desvendando o coração de Deus para a próxima geração. Mas olha, isso tem tudo a ver conosco. Comigo, que sou pastora de crianças, e com você também, porque você faz parte da igreja, ou porque você é pai, mãe, ou educador, e alguém que é responsável em transferir aquilo que está no coração de Deus, aquilo que Deus tem desvendado para nós nesses dias, em relação à sua palavra, mas que precisa ser transferido para aqueles que virão depois de nós. Por que o pastor Aloísio? Bem, ele é alguém que tem sido levantado por Deus como presidente do Ministério Vinha, que é um ministério internacional das igrejas Videira e também associadas, que tem investido de uma maneira comprometida, eficiente, nesse trabalho com crianças e juvenis. Nós temos alcançado um resultado tremendo em termos de números, mas principalmente em relação à vida espiritual das crianças. Porque esse pastor tem entendido, discernido e desvendado o coração de Deus. E eu quero aqui deixar uma palavra para você que está em Mateus 18. Quero mostrar para você como é importante nós termos um entendimento claro através da palavra de Deus, daquilo que está no coração de Deus. Sabe, muitas vezes, um conceito errado, ele procede de um ensinamento errado, às vezes de uma teologia distorcida, de uma interpretação equivocada sobre aquele assunto. Então, hoje nós vamos ouvir ele falando a respeito da próxima geração de uma maneira clara, bíblica e prática. E eu quero trazer aqui Mateus 18. Por quê? Porque Mateus 18 registra um momento em que Jesus fez exatamente isso. Jesus estava ali mostrando para os discípulos qual era o coração de Deus em relação à próxima geração. E aqui tem duas perguntas que eu creio que o pastor Aloísio vai responder nesse bate-papo aqui, mas que eu quero já mostrar para você. Mateus 18, 1. Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Mestre, quem é porventura o maior no reino de Deus? E olha qual foi a resposta de Jesus. O versículo 2 diz assim: e Jesus, tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Por que ele colocou no meio ali dos discípulos? Porque Jesus queria fazer daquela criança o ponto central, a referência para o reino de Deus. E naquela hora eu penso que eles ficaram surpresos. Mas uma criança? A gente está falando aqui sobre quem é o maior no reino. E Jesus então usa aquela criança para falar do reino de Deus. Será que nós precisamos também ouvir a resposta de Jesus a respeito disso hoje? Eu penso que sim, porque está registrado na Bíblia. E todo o capítulo de Mateus 18, Jesus então passa a falar sobre isso, usando uma criança para ensinar aos futuros pastores daquela igreja primitiva que estava nascendo ali. E a outra pergunta está no versículo 12. Só que esta pergunta é Jesus quem faz para os discípulos. E ele fala assim: que vos parece se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar,
não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Olha, Jesus aqui fez duas perguntas, porque ele queria, na verdade, ensinar os discípulos a respeito da responsabilidade deles, de levar a palavra para a próxima geração. Sabe, nós só vamos cumprir o nosso propósito como igreja na nossa geração se nós entendermos a nossa responsabilidade em transferir isso para a próxima geração. Por isso eu quero convidar você para ouvir esse bate-papo, para abrir o seu coração e receber esta palavra que o pastor Aloísio trouxe para nós de uma maneira tão clara e tão prática, para que você também possa ser abençoado, ok? Então fique agora com esse bate-papo maravilhoso, incrível e esclarecedor a respeito dos planos de Deus para a próxima geração. Que Deus abençoe vocês. Olá, pessoal. Boa noite. Para você que está chegando, que está conectando, sejam bem-vindos aqui a mais uma live que vamos fazer. E hoje, com certeza, vai ser algo muito especial, porque o nosso convidado é especial. A entrevistadora nem tanto, mas o convidado. E a gente vai ter muita coisa importante aqui para falar. Quero dar as boas-vindas para você, quero já agradecer por aceitar o nosso convite em participar dessa live. E esses dias nós estamos lançando o filme do Amado Coração para crianças, e a gente vai falar um pouco sobre isso também aqui no final da nossa live. Mas antes disso, eu creio que vai ter muita coisa interessante para o nosso convidado responder, ok? E a gente já vai recebê-lo aqui. Olá, pastor Aloísio. Seja bem-vindo à nossa Olá. live. Olá, pastora Márcia. Que bom estar online com você hoje. Bom, eu estava falando aqui, né, para as pessoas que já estão conectadas, que nosso convidado hoje é muito especial. Sim, claro, especialíssimo. Que a gente vai conversar sobre coisas aqui muito, eu acho que importantes, né? Nosso assunto aqui hoje, basicamente, é sobre crianças, família, e tudo que envolve, né, o mundo da criança, em relação às coisas espirituais, também em relação às questões familiares. Eu acho que isso é muito abrangente e você é alguém que conhece um pouco de cada uma dessas áreas, vai poder compartilhar aqui com a gente sobre isso. Eu quero já apresentar aqui para quem não conhece, embora eu acho que a maioria já conhece, né, o pastor Aloísio, Ok. pastor da Igreja Videira, né? E vou deixar que ele fale um pouquinho, né, e apresente a si mesmo para aqueles que talvez não conheçam. Eu? Não, acho bom você fazer isso. É mesmo? Tá bom, Apresentei. ok, ele é casado com a Márcia, né, que sou Uhum, eu. Estamos uhum. casados há 33 anos. Nem parece, né? 33, hein? Olha, então nós temos duas filhas lindas, Maria Clara e Ana Cláudia, e temos 4 netas. E tem sido uma grande alegria para nós. E estamos juntos também nesse ministério que Deus nos deu, que é a Igreja Videira e também o Ministério Vinha, que são igrejas associadas. E hoje nós vamos falar sobre o ministério com crianças, mas também não só dentro ali do contexto, né, da igreja e daquilo que nós falamos, mas tudo que envolve a criança, família, os pais. Creio que seria muito bom se a gente pudesse ouvir um pouquinho, Aloísio, Hum. a respeito da sua infância. Eu A sei que mim? tem Ok. muita coisa na sua infância. Mas eu queria que você falasse especificamente sobre a sua conversão, porque eu sei que você converteu, né, na infância, e talvez muitos aqui nunca ouviram o seu testemunho.
Olha, eu acho que eu fui uma criança um pouco diferente das outras, né? Não sei, não tive uma infância padrão, né? Mas eu, com 10 anos de idade, eu já tinha lido o Novo Testamento. E eu tinha um interesse muito grande pelas coisas de Deus. Não, na época eu não entendia, não era convertido ainda, mas eu tinha um interesse, obviamente, gerado pelo Espírito Santo de Deus, né? E aos 12 anos eu me converti. Mas quando me converti aos 12 anos, eu já tinha lido o Novo Testamento mais de uma vez. Por quê? Porque eu queria entender, eu queria compreender. Mas eu lia e não entendia completamente. Na verdade, entendia muito pouco. Por isso eu lia normalmente só os evangelhos, né? Eu tinha muita dificuldade de entender o resto, porque não era ainda convertido. Com 12 anos de idade, eu me converti. E foi uma conversão como se fosse mesmo, né, de um jovem mesmo, porque com 12 anos de idade eu fui num culto e o pastor lá na frente, isso foi uma coisa muito interessante, foi numa terça-feira e eu me lembro até onde eu estava sentado, o banco, naquela época os bancos eram de madeira, e ele então fez um desafio, né? Ele falou, olha, pergunta para Deus se o que eu estou falando é verdade. Ele vai falar com você. Ele vai te responder. E eu me lembro até hoje, né, voltado, aí ele mandou ajoelhar, aí todo mundo da igreja ajoelhou, e eu então ajoelhado ali naquele banco, né, eu lembro da parede azul, e eu falei com Deus, falei, Senhor, o que esse pastor está falando é verdade? Né? Se é verdade, então eu preciso de crer. E foi muito interessante, isso foi numa terça-feira. E aí, quando foi no domingo, eu voltei. E aí, no domingo, foi diferente. No domingo, teve pregação novamente, mas aí teve um apelo para ir lá na frente, né, para aceitar Jesus. E Aham. foi quando eu fui. Com 12 anos de idade, eu me converti. E na época só tinha o meu tio, né, que o único que era convertido na família. E muita gente achou que era só coisa de criança, ninguém se importou muito com aquilo, mas estamos aqui até hoje, pela graça de Deus. Eu acho tão interessante você contar o seu testemunho, porque não teve realmente assim alguém que motivou você a fazer isso, né? Ainda que com certeza teve a influência de um ou outro, mas isso desperta muito a gente, principalmente eu, né, pastoras e outros que trabalham no Ministério com Crianças, porque muitos subestimam, né, a infância e acham que não é tão necessário pregar o evangelho para as crianças, porque elas talvez É, nem precisem conhecer ou terão mais tempo, né, para ouvir e fazer essa decisão. E isso tem sido realmente um motivo assim de lástima, eu acho, né? Porque a igreja tem perdido uma grande oportunidade de ganhar almas, né? Queria que você comentasse a respeito disso. não, eu acho que qualquer pessoa que seja assim, que tenha uma memória, né, que se lembra quando tinha 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade, vai saber que, principalmente meninos, né? Não vou falar de meninas, mas meninos com 10 anos de idade, hoje em dia, e na minha época já era assim, são crianças que eles têm muita maldade já. E eles têm muita malícia, são muito sexualizados, né? Tem todo um pensamento sexual que está envolvido ali. É claro que tem todos os limites próprios da idade, mas tem muita já maldade ali, já existe muita malícia. Isso com a criança de 10 anos de idade. E se existe esse lado, então essa criança também já experimenta culpa, ela já experimenta, às vezes, a sensação, né, de falar, poxa vida, o que eu fiz está errado, como é que eu faço agora? Então, ela já sente isso também. Então, ela está completamente pronta para ouvir a mensagem e crer. E em crendo, nascer de novo. Entende? E isso que em muitos lugares, em muitas igrejas, as pessoas não compreendem, né? Talvez porque não se lembrem da própria infância. Então, do mesmo jeito que a criança, né? Eu estou falando da minha experiência, não estou falando do que a ciência diz, né? Uma criança de 10 anos de idade, como eu era, já tinha consciência, já tinha entendimento, interesse
né, pelas coisas espirituais, também tem crianças que têm interesses pelo pecado, pelas coisas que não são de Deus. E elas precisam, sim, de ouvir. E esse, de fato, é o melhor momento para se compartilhar o evangelho. Por quê? Porque é o tijolo que ainda não foi no fogo. Então, ele aceita ainda uma marca. Então, esse é o momento de colocar a marca. Não é? Lamentavelmente, esse entendimento não tem chegado ainda na mente de muitos líderes evangélicos, né? Porque nós estamos perdendo uma grande oportunidade, um momento fenomenal para alcançarmos essas crianças, porque hoje nós temos material, temos recursos e temos os meios para fazermos isso. Só nos falta essa disposição, essa visão, né, de alcançarmos. Eu estou falando aqui de crianças nessa idade, mas eu creio que crianças muito antes disso, né, crianças de 5, 6 anos de idade, elas têm já capacidade de compreensão, elas são capazes de entender a mensagem do Evangelho. E nós temos visto isso acontecer na nossa igreja. Nós temos milhares de testemunhos, não são centenas, não, são milhares de testemunhos, né, de crianças que se converteram. E hoje são até pastores, né? Uhum. Eu acho tão bom ouvir assim, o testemunho, não apenas o seu, né, mas de outros também. No seu, por exemplo, que você se converteu aos 12 anos, porque nós trabalhamos hoje com crianças, né, de 12 anos, nós chamamos de juvenis, né, pré-adolescentes. E talvez tenha até alguns aqui que estão ouvindo, né? E eu penso que isso vai motivar mais ainda aqueles que estão ouvindo, pais e líderes também, para pregar o evangelho para essas crianças e fazer o apelo, porque quem sabe nós não teremos aí muitos Aloísios, né? Ok. Eu me lembro quando eu e a Luísio, né, estávamos conhecendo, relacionando, na época a gente chamava de namoro, né? E a gente ainda vai fazer uma live, né, falar sobre nossa época de solteiro, não é verdade? Ok, ué, vai ser muito divertido. Mas não mas eu me lembrei disso. Eu lembro que eu fui conversar com um pastor para falar a respeito, né, da minha intenção, da intenção do Aloísio, e da gente se relacionar. E ele falou uma frase que eu nunca esqueci, e na época, assim, eu fiquei surpresa. Ele disse, olha, pensa bem, porque só nasce um Aloísio em cada século. Oh, tá vendo? E depois eu contei para Você ele, foi falei, uma mulher uau, realmente abençoada, inspiração, privilegiada. Você casou tem com na essa loteria. figura única no século. Oh, Deus, ajuda ela. Claro claro que era um exagero, né? Mas, assim, eu penso que Deus tem muitos, né? Muitas crianças, muitos juvenis aí de 10, 11, 12 anos, que talvez hoje vivem uma vida tão triste, tão vazia, e que precisam realmente encontrar o Senhor, né? Nesta idade. Então, eu acho muito importante esse testemunho. Mas eu queria também perguntar a você, Luísa, porque nós estamos juntos, né? Desde o momento ali, do início da videira, quando começou também o nosso ministério, né, com as crianças, que nós chamamos de Radicais Kids. E naquela época, eu mesma não tinha noção, eu não tinha ideia de que se tornaria um ministério tão grande como ele é hoje, que com mais de É. 130 mil crianças, né? Mas eu queria te perguntar, você, como pastor, e você que estava à frente ali, ainda continua à frente, né, do ministério, você tinha noção de que aquele começo ali do ministério com crianças iria se tornar um ministério tão grande como é hoje? Então, você sabe, eu tenho uma glória. Eu tenho uma Tem? glória, tenho muitas glórias, mas eu tenho uma glória que o Senhor, na verdade, me deu a visão com o trabalho com crianças muito tempo antes. Muito antes da gente começar a videira, quando eu ainda era pastor na Luz para os Povos. E eu era pastor encarregado, né, dos grupos familiares na época, né, que são as nossas células hoje. E eu tive o entendimento claro naquela época, isso foi o quê? 92, 91, 92, já tem um bocado de tempo. Foi então aí uns 7, 8 anos antes da videira. Eu tive um entendimento muito claro que eu tinha que investir para ter também o trabalho com criança nos grupos. E também lá
no domingo de manhã. E naquela altura, quem era líder do trabalho de criança era a irmã Luz Lemar, que, né, não sei se você está acompanhando a gente agora. Luz Lemar, esposa do Custódio. E ela, então, a gente pagou, nós pagamos desenhista, né, artista, para fazer lições, e nós tínhamos tudo isso feito. Nós chegamos na época, publicar isso na igreja local e usar lá na igreja local. E, então, eu louvo a Deus muito porque esse é um entendimento que o Senhor me deu, porque o chamado que está sobre a minha vida é um chamado de ensino. E é um chamado de educador. Então, quem tem um chamado para ensinar, ele não ignora a criança jamais. Quem ignora a criança é gente que é cega para o ensino, que é gente que é cega para a compreensão. Qualquer pessoa que tem um mínimo de compreensão, de luz, né, para entender o chamado de Deus para ensinar, vai perceber como o trabalho com criança é realmente importante. Então, antes de começar a videira, eu tinha, de fato, esse entendimento, já tinha feito esse trabalho. E aí, quando nós começamos a igreja, nós começamos uma estrutura bem, bem pequena, bem frágil, né? E aí eu me lembro que nas primeiras reuniões nós não tínhamos sala para as crianças. Não tínhamos sala. Aí o que me ocorreu? Eu resolvi alugar uma oficina mecânica que ficava de frente. Então, alugamos uma oficina mecânica de frente. E foi então que me ocorreu de falar por que a minha mulher não vai tomar conta disso, né? E imagino que, obviamente, você não ficou muito animada no princípio, porque a estrutura é realmente precária. Era uma coisa, assim, realmente muito, muito pobre. Mas nós prosperamos e crescemos rapidamente, né? Rapidamente. Eu não imaginava que nós teríamos um trabalho de criança como nós temos hoje. Hoje é uma das coisas que eu tenho, assim, vamos dizer assim, no bom sentido, com muita reverência, né? Eu tenho muito orgulho do trabalho que nós fazemos hoje com crianças, com mulheres que pastoreiam crianças. Nós conseguimos criar uma rede de evangelismo, de pastoreamento e de apoio que não existe em nenhum outro lugar. Não existe em nenhum outro lugar. Talvez alguém que está nos assistindo aqui possa pensar que a gente está falando aqui algo, né, para se gabar, mas não é. Essa é a mais pura realidade. Não, simplesmente não existe o que nós temos feito. E eu creio que isso tudo é fruto de um chamado de Deus. Deus tinha um propósito na sua vida, Deus tinha algo grande para fazer através de você. Eu acho que eu fui só um pequeno instrumento usado ali, num momentozinho ali, porque depois, quando começou, nunca mais precisou de eu ir lá motivar, nunca precisou de eu ir lá fazer coisa alguma, né? O Espírito de Deus se encarregou de ensinar, de instruir, e deu um dom, uma habilidade para você, assim, que eu, como marido e como pastor, eu fico assim com inveja, né, da criatividade, da capacidade, né, de traduzir para a linguagem das crianças tudo aquilo que nós pregamos na igreja. É de fato empolgante. Eu me sinto empolgado quando eu avalio o trabalho que é feito hoje. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a frase, né, que define hoje o nosso ministério, foi você quem disse, né? Mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam crianças. E eu me lembro que eu sempre ficava tentando assim definir e explicar para as pessoas a respeito do nosso ministério com crianças, né, o discipular de mulheres. Quando você falou isso, foi algo assim que caiu como uma luva, né? Então você sempre foi aquela pessoa que esteve ali à frente, investindo e motivando, né, para fazer o trabalho. E se não fosse isso, você como pastor fazer isso, né, não apenas comigo, mas com todo, né, o ministério, os líderes, e valorizar, né, cada líder de célula, cada professor, eu penso que talvez nós não chegaríamos aonde nós estamos hoje. E você fala sobre a graça há muitos anos, né? Mas hoje você é conhecido como o pastor da graça, né? Aleluia! Que graça tem a ver com crianças, né? Porque a graça é merecer, é receber sem merecer. E as crianças, elas já vivem dentro desse princípio, porque elas não trabalham para receber a comida que elas
têm em casa, né, a casa que elas moram, né, a escola que estudam, e, no entanto, elas desfrutam de tudo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Luiz, assim, a importância de levar o Evangelho da Graça para as crianças. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa: esse slogan, né, que nós usamos, é, mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam crianças, então ele não é um slogan realmente por acaso. Ele tem uma base, né, um entendimento por detrás, um entendimento até espiritual. Então, primeiro, por que, que nós não colocamos mulheres que discipulam crianças? Por quê? Porque nós entendemos que esse papel é dos pais. Então, é muito importante que todos os pais, né, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, entendam que o nosso trabalho com criança não substitui o papel dos pais. Nós não fazemos nada no lugar dos pais. É, Então, e nem tomamos a autoridade dos pais. Então, nossos líderes e professores, eles estão ali para pastorear. Quem vai discipular realmente é o pai e a mãe. Por isso, esse trabalho, ele se torna mais poderoso quando tem o envolvimento dos pais, quando os pais realmente apoiam. Por isso que nós dizemos que nós pastoreamos crianças, nós cuidamos das crianças, nós evangelizamos, nós compartilhamos a mensagem com elas, né? Mas os pais discipulam. Por outro lado, nós dizemos que são mulheres que pastoreiam crianças, mas que discipulam outras mulheres. Aí é diferente, porque aí já é o discipulado como a palavra de Deus ensina. Então, nosso trabalho, nossa rede de células com crianças, ela é também uma rede de discipulado de mulheres. Isso é algo que pouca gente entende e nós precisamos de esclarecer constantemente. Não é? Que as mulheres, elas não somente estão ali cuidando, liderando célula, mas elas participam de um discipulado. E esse discipulado envolve, né, outras áreas, que não é somente aquele momento ali que ela vai ensinar para as crianças, mas é um discipulado que vai abençoá-la na sua vida conjugal, que vai abençoá-la na sua vida espiritual, no seu crescimento, na sua fé. Né? É um discipulado realmente, é algo muito mais amplo, e é isso que poucas pessoas entendem. Porque às vezes uma mulher chega na videira, uma irmã, e ela fala, poxa, eu queria um trabalho com mulheres. Sim, nós temos o trabalho com mulheres. É que enquanto nós trabalhamos com as mulheres, né, as mulheres também trabalham com as crianças. É isso que as pessoas realmente não entendem. E o que acontece é isso. Mas eu não quero trabalhar com crianças. Então, a gente entende isso. Ninguém é obrigado a trabalhar com criança. Mas uma coisa é certa. Toda mulher nasceu com o dom de cuidar de criança. Isso é algo que nenhuma mulher pode negar. Nenhuma. Por quê? Porque todas elas nasceram mulher. Elas têm todo um aparelho, né? Toda uma ferramenta física feita para carregar um bebê. Não é verdade? Quer dizer, algo que nenhum homem nunca vai entender na vida, né? O privilégio que é carregar uma criança dentro de si. Então, toda mulher, ela nasce preparada para isso. Entende? Então, mesmo que uma mulher me diga que ela não tem nenhum dom especial para ensinar, para falar, eu até entendo isso. Mas ela tem o dom de cuidar de criança. Ela tem o dom de pastorear. Né? Então, nós podemos sim fazer as duas coisas e nós temos feito ao mesmo tempo. Nós temos uma rede que discipula a mulher e cuida de criança, evangeliza a criança, apacenta a criança. Entende? Então, todas as irmãs devem sentir parte de algo assim que vamos falar assim, uma sacada genial, na minha opinião. Foi algo assim inspirado por Deus, porque nós conseguimos suprir duas coisas ao mesmo tempo de uma maneira natural até, nem é espiritual, natural, espontânea. Né? Então, eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus porque eu me sinto muito confortável nessa visão que nós temos praticado. Né? Isso é algo, de fato, muito poderoso. É verdade. Mas nós estávamos falando de quê mesmo? Eu perguntei para você a importância de falar do Evangelho da Graça, né? Para as crianças. Sim. Então, o que acontece é o seguinte: a graça, quando nós falamos da graça,
né? Talvez alguém está nos ouvindo aqui nunca ouviu falar disso. Não é simplesmente, né? As pessoas às vezes pensam que é só assim, ah, não, então a graça é isso, né? Tudo grátis. É tudo grátis, eu não mereço, vou receber e está tudo bem. Então, isso é um aspecto. Mas quando nós falamos de graça, estamos falando de todo um sistema de relacionamento com Deus, ok? Que a Bíblia chama de Velho e Novo Testamento. Infelizmente, muitas igrejas, muitos líderes ainda vivem no sistema do Velho Testamento. Que sistema era esse? É um sistema baseado na troca, né? Poderia dizer na barganha. Para você receber a bênção de Deus, você tem que trocar. Então, é a bênção em troca do meu bom comportamento, da minha obediência. Se eu não fizer, Deus também não vai fazer a dele. Era assim no Velho Testamento. Mas aí o que é a graça? A graça foi porque nós não conseguíamos pagar pela bênção. Homem nenhum jamais conseguiu pagar pela bênção. E o resultado da lei do Velho Testamento era sempre maldição. Aí Deus, então, nos enviou Cristo. E aí Cristo cumpriu a nossa parte. Ele fez o que nós deveríamos fazer, né? A nossa parte nessa troca, Cristo fez. E aí nós entramos no negócio, como diz o outro, já pago, entende? Então, todo o sistema consistia nisso. Se você obedece, você é abençoado. Como eu não conseguia, Cristo veio, obedeceu no meu lugar, de maneira que hoje eu recebo por causa dele, né? Tudo é por causa de Cristo. Então, isso é uma coisa muito, muito poderosa. E é possível ensinar para as crianças também, né? O que é glorioso é isso. Porque as pessoas pensam assim, para você compreender a graça, você precisa de ser um pecador. Não, não precisa. Entende? Essa história de que só os grandes pecadores experimentam a graça, isso é mentira. Entendeu? As crianças, essas que têm uma vida pura, né? Não tem pecado ainda, para dizer assim. Elas já podem experimentar o favor imerecido, né? Elas podem já se relacionar com Deus com base na obra de Cristo. E elas entendem isso rapidamente, muito mais rapidamente do que a maior parte dos adultos. É algo realmente impressionante, como elas compreendem essa maneira nova do Novo Testamento de nos relacionarmos com Deus. Agora, o problema disso tudo é que, às vezes, o que acontece? A criança entende, mas o pai e a mãe não sabem nada, né? O pai e a mãe não compreendem coisa alguma, né? E aí nós temos uma criança que está entendendo e que está adiante dos pais. Esse é um paradoxo que nós enfrentamos constantemente, né? A criança está entendendo coisa que os pais, às vezes, nunca ouviram. Por isso que um testemunho frequente que eu recebo é de pais que ouvem as lições das crianças. Quando eu escrevi o material para crianças, né, das cartas de Paulo, com a intenção de falar sobre a graça de Deus, eu me lembro que eu peguei, né, os seus livros e falei, meu Deus, e agora? Como que eu traduzo isso para as crianças? Porque às vezes nós falamos da graça e parece que é algo tão fácil de ensinar, né, e de falar, mas quando você vai fazer isso, aí você vê que não é tão simples assim, né? E eu lembro que Deus nos deu muita graça, né? E fizemos algumas lições e colocamos numa linguagem que elas podiam entender. Então a gente diz, né, nas lições, o amor de Deus não muda. E outro tema que nós colocamos para falar a respeito da salvação, né, da certeza da salvação. Então nós colocamos, Deus não muda de endereço. Então eram frases e formas também da gente ensinar a linguagem da criança, mas exatamente aquilo, né, que você tem ensinado para toda a igreja. Eu queria que você continuasse falando a respeito dessa questão da graça, né, do evangelho da graça para as crianças, porque isso é muito importante. É muito importante. E o que acontece é o seguinte, eu vou ser franco. Pode ser que as coisas estejam mudando agora e eu não esteja sabendo. Mas até onde eu já acompanhei as igrejas evangélicas de maneira geral, o que se ensina para as crianças? Vamos ser francos. Então, eu me lembro, né, eu me converti com 12 anos de idade, então eu participei da sala de criança, né, eu ia na sala de criança.
E o que eu aprendia lá? Eu aprendia a sequência dos livros da Bíblia. Né? Gênesis, tinha até uma musiquinha, né? Gênesis, eu até esqueci da melodia, mas nunca esqueci a sequência. Tá, muito Uhum. legal você realmente saber a sequência dos livros da Bíblia. Mas assim, e daí? E o que isso vai afetar a vida de alguém? Saber ou não a sequência dos livros da Bíblia? Ele saber que existe na Bíblia nomes como Sofonias, Abacuque ou Malaquias, assim, não vai afetar a vida dele de forma alguma. É útil, mas não é realmente fundamental. E quando muito, se ensinava histórias. E o objetivo era só contar as histórias. Amém, pelas histórias, elas são importantes e dentro do contexto certo, elas vão de fato cooperar. Mas o que eu louvo a Deus foi a postura, o espírito do nosso ministério com crianças. É um espírito apropriado. Por quê? Porque nós chegamos diante das crianças com o mesmo encargo que nós chegamos diante de adultos. Nós fazemos o encontro com as crianças com o mesmo encargo que nós fazemos o encontro de adultos. Nós oramos para elas serem cheias do Espírito. As nossas lições são as mesmas coisas que são ensinadas para os adultos. A única diferença é a linguagem. Né? Deus deu para você esse dom, essa habilidade de traduzir, de falar de maneira tão acessível, mas o conteúdo é o mesmo. É isso que é algo revolucionário e que não existe na maior parte das igrejas, infelizmente. Quando tem um trabalho com criança, é só para eles não atrapalharem o culto, é só para entretê-las um pouquinho, entendeu? Não existe um encargo genuíno de levar aquela criança a crescer, a aprender as coisas de Deus, do Evangelho, porque é isso que faz toda a diferença. Entendeu? É entender a verdade do Evangelho. Então, quando você ensina. Quando você ensina a verdade da graça de Deus, o favor imerecido, está falando de verdades que vão transformar a vida daquela criança profundamente. Ou seja, nós não estamos entretendo, nós não estamos ensinando para ela coisas que são absolutamente secundárias. Nós estamos ensinando coisas fundamentais. É isso que eu amo no nosso trabalho com criança. É o encargo, né, que as pastoras, né, as líderes, discipuladoras, elas têm. É um encargo verdadeiro. Elas vão, de fato, para pastorear, e elas fazem isso com uma paixão e com a realidade espiritual, que as reuniões com as crianças, elas às vezes têm muito mais unção do que com os adultos. E isso é de fato algo maravilhoso. Né? Eu É estava verdade. comentando agora, eu não sei se eu cheguei, acho que cortou antes de eu falar, né? Eu estava contando a história dessa irmã que foi para os Estados Unidos, e chegando lá, ela era líder aqui. Aí ela resolveu liderar lá numa sala de crianças, né? O culto deles era só no domingo, e ela então começou a ensinar para as crianças. Ensinar o quê? Nosso material, as lições que nós damos aqui. Mas muito interessante porque a esposa do pastor viu e começou a assistir as lições. E daqui a pouco os pais começaram a ver as crianças repetindo coisas que nem eles sabiam, e eles começaram a ir para a sala das crianças para ouvir a irmã ministrar as lições. Olha que coisa impressionante. E aí a sala das crianças virou, eu diria, um avivamento, porque agora os pais é que queriam aprender o que supostamente era só para ser das crianças. E aí o pastor resolveu fazer o quê? Falou para a irmã, não, você podia ensinar no culto, lá na frente. E a irmã foi para a frente do culto ministrar uma série de lições que originalmente foram programadas e que são ensinadas aqui em Goiânia para as crianças, tanto na célula quanto no Domingo Kids. E esse testemunho marcou muito a minha vida. Por quê? Porque o testemunho depois da esposa desse pastor, do próprio pastor, dizendo que eles foram transformados por causa dessas lições. Entende? Para as pessoas terem uma noção, né, do impacto que é a mensagem. Né? Nós não estamos realmente entretendo simplesmente as crianças, nós brincamos, tem brincadeira, tem tudo isso, mas o que eu amo é a realidade espiritual, é a unção, é a presença de Deus, é a palavra ministrada com autoridade, mesmo sendo da maneira das crianças ali, né? Com todos aqueles recursos audiovisuais, mas com autoridade, com vida, e a resposta que as crianças dão a isso, com intensidade também.
É uma coisa maravilhosa, eu não tenho palavra para descrever o quanto isso é empolgante, é gratificante, né? De fato, maravilhoso. Uhum. Você no livro, né, que você escreveu, o pastor Luiz tem um livro que ele escreveu, né, sobre o ministério com crianças, A Criança no Mover de Deus, É isso e é mesmo. poderoso esse livro, né? E nesse livro você comenta que muitas igrejas têm perdido número de membros, têm perdido também a influência, né, o impacto nas localidades onde elas estão, porque muitas estão, na verdade, treinando os filhos para atividade e não para serem ministros. E eu achei isso assim, muito sério, né? Porque você estava falando, de fato, o nosso encargo hoje é um só como igreja. E nós cremos realmente no sacerdócio de cada crente. E nós ensinamos também para as crianças que ela é um sacerdote. E ela pode começar a exercer o seu sacerdócio, uma vez que ela já teve uma experiência com Cristo, orando, louvando, ela pode orar com os enfermos, ela pode testemunhar, ela pode profetizar. Então, isso é treiná-los para serem ministros, né? Agora, Aleluia. dentro do que você falou no livro, né, de treinar os filhos para, para atividades e não para serem ministros. Você, como pastor, você acha que é possível reverter isso? Ah, sim, claro que é. Nós só precisamos, é preciso entender que as crianças são capazes de receber do mesmo jeito que os adultos. É só isso que os líderes, né, precisam compreender. Que ele pode falar, é claro que ele vai ter que ter o cuidado de falar na quantidade certa e na linguagem apropriada, mas se ele falar e falar com o mesmo encargo, a mesma disposição, unção com que ele fala para os adultos, as crianças vão receber também e serão transformadas, não é verdade? Mas o problema nosso, né, isso é um problema generalizado, às vezes, no meio evangélico, é uma ideia muito voltada para a atividade. Né? Então, a atividade entra na frente. Por quê? Porque eles acreditam que as pessoas não querem as coisas espirituais. Então, o trabalho com criança torna só uma atividade. Então, se vai ter um retiro, é só atividade, é brincadeira, é piscina, é futebol, é videogame, e daqui a, entendeu? São só atividades. Eu não sou contra atividades, imagina. Nós somos muito a favor, crianças têm que ter atividade. Mas acredite em mim, o que vai marcar a vida delas é aquele ambiente. É Entende? verdade. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu até hoje, quando eu me lembro, eu me emociono, porque eu fui para o culto, eu ia para o culto, e a nossa igreja não era uma igreja assim, pentecostal, mas era uma igreja que tinha muita vida. E eu me lembro que a gente cantava um cântico, né? Na época, era aquele Nas Estrelas, né? Quem é antigo aí deve estar lembrando agora, né? Nas Mas, estrelas vejo a sua mão, né? Eu me lembro que nesse cântico, e no refrão dele, tinha uma parte que dizia: descobri então que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. E eu é, chorava, eu dizia, é verdade. Eu achava que Deus não se importava comigo, mas Ele se importa. E eu chorava muito no culto. Não era só eu. E os irmãos cantavam com tanta intensidade. E eu nunca me esqueci. O que eu nunca me esqueci? Do ambiente. O ambiente espiritual, presença de Deus. Acredite em mim, crianças são marcadas também. Os pais têm que levar as crianças para elas serem marcadas pelo ambiente, pela presença. Isso é algo que nós temos que guardar. É muito importante que cada pastora mantenha o encargo, entende? No momento do louvor com as crianças, que não encare o louvor como uma brincadeira. Né? Tem um momento de brincar, eu entendo, as crianças precisam de brincar, mas é preciso também ter um momento para delas sentir o toque, sentir a presença. Isso depende de nós que estamos à frente, né? E elas vão se lembrar disso. Elas vão se uhum, lembrar disso. Isso vai marcá-las, entende? E vai produzir nelas o desejo de provar, de experimentar o que ela está vendo também acontecer ali.
Outras vezes elas vão sentir, serão tocadas e nem sabem expressar. Às vezes elas vão fazer como a gente, vão só chorar, mas elas estão sendo tocadas, elas estão recebendo de Deus. Então, é muito importante É mantermos verdade. essa compreensão, esse entendimento, né, espiritual das coisas. Você estava falando sobre essa questão de um ambiente, né, da presença de Deus, e eu me lembro também, porque eu cresci na igreja, né, e então eu ia nas reuniões com meus pais, com minha mãe, reuniões de oração, reunião de mulheres, cultos. Então, toda semana tinha reuniões na igreja. E eu me lembro até hoje dessa percepção de uma presença de Deus no ambiente. E muitas vezes, na minha infância, na minha adolescência, eu pude presenciar reuniões assim. Porque, ao contrário de você, eu cresci numa igreja pentecostal, né? Então, quando as pessoas iam orar, oravam para valer mesmo, né? Muitas vezes eu Aleluia. caí, né? Às vezes eu conto para a Luísa algumas coisas, né, que aconteciam na igreja e a gente ri bastante, né? De, de coisas, né, que de fato eram engraçadas mesmo, né? Mas essa questão de você crescer num ambiente, presença de Deus, de você ter essa percepção, eu acho isso tão poderoso, porque na minha vida eu percebo assim que eu desenvolvi uma percepção espiritual, um discernimento espiritual, e algo que veio desde a infância, porque eu fui, na verdade, assim, exposta, né, a esse ambiente. E eu acho isso tão importante hoje. Eu quero até motivar você, né, que está nos ouvindo, se você é pai, mãe, leve os seus filhos para reuniões da igreja. Então, aquele ambiente ali, uma reunião de oração, sabe? Ele vai ser tocado. Eu fui tocada muitas vezes em reuniões assim. E eu cresci com uma fome de Deus, fome da presença de Deus. Eu me Amém. lembro mesmo na adolescência, né, que tinha uma reunião, era reunião de jovens, né, culto de jovens, mas a gente frequentava os adolescentes. E teve um culto que eu não fui. E eu me lembro que uma amiga minha, ela chegou na minha casa no outro dia contando como foi o culto, que foi muito poderoso e que os jovens foram batizados no Espírito Santo e que eles falavam em línguas. E eu fiquei assim, não é possível que eu perdi isso. E eu fiquei assim, lamentando, porque eu valorizava muito isso, né? E eu acho que hoje Deus tem nos dado esse privilégio de ver isso acontecendo com as crianças, né? Eu acho isso muito poderoso e eu queria ainda pedir para você comentar, Luiz, que nesse livro também, A Criança no Mover de Deus, você fala sobre a questão de ganhar a próxima geração. E você comenta também um dos segredos que o diabo oculta é que os pais devem testemunhar aos filhos a respeito de Deus. Amém. E, embora algo tão explícito, né, na Bíblia, ali no Salmo 78 fala sobre isso e outras passagens também, mas, de certa maneira, o diabo tenta trazer uma certa passividade, um certo comodismo, né, nos pais, e aquela coisa de deixar para depois, um dia ele vai ouvir. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Olha, essa questão é extremamente importante. Nós, pais, precisamos sim inculcar nos nossos filhos, falar para eles constantemente a respeito de Deus, do amor de Deus, da realidade do mundo espiritual, que o mundo espiritual existe. Né? Existe sim anjos, existem demônios que nos atacam, precisamos de orar, precisamos de ensinar a palavra de Deus para eles, né? Ensiná-los a ler. Não tem que ler tudo, né? A Bíblia é um livro muito grande, mas pelo menos eles conhecerem as histórias da palavra de Deus, conhecerem o ensino fundamental do Evangelho, que é João 3,16. Nós, pais, temos sim essa responsabilidade diante de Deus, ok? E a igreja também. A igreja participa dessa responsabilidade também. Os líderes da igreja também têm que entender que as crianças são parte do rebanho. Isso é uma coisa que você fala frequentemente, outros falam,
mas precisa de ser repetido mesmo. Todo pastor tem que entender que as crianças são, sim, parte da igreja, parte do rebanho, e precisam de ter uma atenção, sim, especial, se for necessário, até acima dos demais. Acima dos demais. É por causa dessa falta de visão, de entendimento, dessa responsabilidade espiritual, que muitas igrejas morrem. Simplesmente por quê? Porque elas vão envelhecendo, envelhecendo, mas eles perderam a geração, a próxima geração. Então, os filhos não estão lá, os netos já não estão lá. Então, aquela congregação vai morrer, simplesmente vai morrer. Simplesmente porque não está tendo essa renovação. Então, é muito importante que isso aconteça. E vou te dizer uma outra coisa. Mesmo que, às vezes, né, o seu filho, quando chega na adolescência, né, porque ele recebe, às vezes, uma enxurrada de informações e de influências na faculdade, né, coisas malignas, e por causa disso, às vezes, ele vem a se afastar da igreja. Acredite em mim, é momentâneo. Entende? Ele vai acabar voltando. Por quê? Porque a semente foi colocada nele. Ele não tem como se livrar daquela semente mais. Então, isso é algo que todo pai e mãe também deve descansar, mas é importante fazer a sua parte. Você não pode deixar esse tempo de pandemia, né? É muito ruim, porque o hábito de participar do culto, ele foi solapado. Muitas pessoas perderam o costume de domingo sair de casa e irem para o culto. Elas não têm noção do quanto isso é prejudicial para os filhos. Entende? Para os filhos. Olha, se assistir a aula online foi ruim, qualquer pai e mãe que está aqui me assistindo vai testemunhar, foi horrível esse negócio de criança assistir aula pelo Zoom, online. É horrível. A criança tem que ir para a escola, na minha opinião, ela tem que respeitar a autoridade de um educador, ela tem que aprender ali, ela tem que aprender a se relacionar, sociabilizar, há uma série de fatores ali. E os pais valorizam isso. Os pais valorizam isso. E por que não fazem a mesma coisa no domingo? É preciso fazer a mesma coisa. Entende? O culto online não é a mesma coisa. A criança não recebe o quanto recebe presencialmente. O culto presencial, você se separa, o ambiente, a sua atenção, tudo é focado em adorar a Deus. Não é a mesma coisa de você participar de um culto assistindo no celular, andando de carro, na sua casa, em algum lugar. Não é a mesma coisa. Então, é preciso, sim, cuidar, é preciso, sim, vigiar. Vigiar, sim. Criança é outra coisa muito importante. Criança está numa fase da vida de ser salgada. Ela não é sal ainda. Então é preciso ter cuidado com o que o professor está ensinando para ela ali na escola pública. É preciso checar o que ela está ouvindo. É preciso, sim, ter cuidado com o que ela vê na televisão. Eu sei que isso parece uma conversa tão religiosa, né? Tão chata, mas é preciso, sim. Tem muita coisa ruim na televisão, na internet, sendo passada, coisas que estão carregadas de demônios, cheio de espiritualismo envolvido, e você deixa a sua criança ser exposta àquilo, você está expondo o seu filho a coisas espirituais terríveis. É preciso guardar, sim. É guardar o que ela ouve na escola, guardar o que ela ouve na televisão, o que ela vê na internet, é guardar o que é que o coleguinha, às vezes vizinho, está falando para ela, está propondo para ela. Entende? A criança vive uma época de ser guardada, de ser protegida. Por isso eu sou muito a favor de termos a escola videira, acho que toda igreja local deveria se esforçar para ter uma escola. Isso iria mudar o Brasil. Se toda igreja local tivesse uma escola, isso iria mudar a nossa nação. Isso verdade. É uma coisa que só precisava de ter a boa vontade dos pastores. Por quê? Porque enquanto é criança, ela tem que ser guardada, salgada. Depois que ela ficar adulta, aí sim, ela vira sal. Ela pode salgar a terra. Mas enquanto isso, enquanto ela é criança, ela é protegida. Amém? Pastora Luísa. Estou pregando para você, né, pastora Márcia? Agora, pastor Luísa. Ok, está sendo muito bom. Eu estou gostando muito, acho que os ouvintes aqui também. Mas a gente tem pouco tempo e a gente tem que falar também, quero aproveitar um tempo aqui para divulgar o nosso filme, né, do Amado Coração, mas
Antes, eu queria que você falasse rapidinho, mas tem que ser rapidinho mesmo, viu, pastora Luiz? Eu sei que você consegue, porque a Igreja Videira investe realmente muito no trabalho com crianças, e a prova disso é esse filme, né, que nós estamos fazendo, do Amado Coração, que está sendo lançado agora, dia 12 de fevereiro, e você é a pessoa que está por trás, né, de todo esse investimento. Então, eu queria que você falasse também sobre essa perspectiva, né, em fazer um investimento em crianças, sendo que elas não dão retorno financeiro. Ok? Você consegue falar para a gente em Mas um nós não minuto? estamos atrás de retorno financeiro. Nenhum pastor deveria estar atrás de retorno financeiro. Todo o dinheiro que Deus nos dá é para gastar com o evangelho, com a igreja, com o rebanho. Né? Igreja não está aí para guardar dinheiro. Eu fico triste quando eu ouço igrejas dizendo que tem guardado milhões de reserva. Para quê? Para a grande tribulação? Para que ela quer essa reserva toda? Então, assim, o dinheiro é para ser usado. E quanto mais se usa, mais Deus dá. É isso que eu creio, é isso que eu tenho vivido. Agora, um filme como esse do Amado Coração custa. Né? Para nós custou. Eu não vou falar aqui para você quanto custou, porque eu não vou te pedir oferta para você que está aqui, ok? Isso é algo que nós fazemos com muita alegria, mas custou e não foi pouco, né? Mas nós estamos prontos ao próximo empreendimento, nós estamos prontos para o próximo desafio, nós não queremos parar, que o Senhor nos dê mais recursos para isso. Mas nós não Amém. olhamos a obra de Deus dessa maneira. O que nós cremos é que vai ter milhões de visualizações no YouTube, vai ter milhões de visualizações no Instagram, onde quer, qualquer plataforma que esteja, vai ter milhões Amém. de crianças assistindo e serão transformadas. É isso que nós queremos. Aleluia. Amém. Bem, você acompanhou todo o processo, né, da criação do Amado Coração, do livro. Eu ia até pedir para você falar um pouco sobre a autora do livro, mas não vai dar tempo. Essa era a minha parte predileta. Vai ter que ficar para outro dia. Ok, mas eu quero falar aqui para você, passar as informações, porque o nosso tempo aqui está bem corrido, a gente já está finalizando, e eu quero deixar o convite aqui para todos vocês que estão nos assistindo, né? Nós vamos lançar um filme, uma animação para crianças, no dia 12 de fevereiro, às 17h30, no nosso canal do YouTube, Radicais Kids. E o nome do filme é O Amado Coração. É uma história que conta a respeito do amor de Deus pelas crianças. E toda a família, né, está convidada para assistir, mesmo não sendo crentes. É uma história linda que vai, eu tenho certeza, emocionar a todos vocês. E eu quero pedir aqui também, né, pastor Aloysio, para fazer essas considerações finais, porque ele é parte dessa equipe que investiu nesse filme e que nós estamos lançando internacionalmente, tanto no português, no inglês e no espanhol. Aleluia. E futuramente também outras línguas. Amém. Não, o que eu tenho para dizer é que é uma alegria, foi uma bênção, está sendo uma bênção e me sinto alegre demais de poder patrocinar. Como eu disse, não custou barato, mas eu não vou te dizer quanto custou, deixar você curioso. Mas o Senhor nos deu recurso para isso e vai nos dar para muito mais ainda. Isso é só o começo. Vem muito mais coisa por aí. Amém. Obrigada, pastora Luiz, por estar aqui comigo, né, nessa live. Convida sempre. Vou te convidar mais vezes, ok? Gostei de entrevistar você. Tá bom. Obrigada a você também por estar com a gente aqui e até a próxima. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.